Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. A gente chegou no último vídeo da série Deus de Milagres. Eu queria perguntar para você se você considera que alguma situação na sua vida já esteja sepultada, morta, algo que cheira mal. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você encontra nessa situação, nós vamos perceber nessa palavra aqui, uma das palavras que eu mais amo na palavra de Deus, que tem solução para tudo. Nós estamos conversando agora com o Senhor do impossível, o Senhor dos milagres, meu irmão, minha irmã. Ele que promove todas as mudanças. Não há nenhuma situação que esteja sepultada ou morta aos olhos dele. Tudo é reversível em nome de Jesus Cristo. Então, que você e eu possamos trazer essas situações que nós entendemos que estão sepultadas, que já cheiram mal, que não tem jeito mais, que já estão mortas. Meu irmão, minha irmã, tem algo maravilhoso nos esperando nessa manhã que eu queria compartilhar com você no Evangelho de João, é o capítulo 11, versículos 17 a 27, que diz o seguinte: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Então aqui nós temos claramente que não há uma situação finalizada para o Senhor. Aqui nós já temos Lázaro morto e sepultado durante 4 dias. Ele já cheirava mal. E Marta fala para Jesus Cristo que se ele estivesse lá, ele não teria morrido. Repare para vocês verem, e Jesus ainda sinaliza para ela que se ela crer de fato que ele é a ressurreição e a vida, ele tem o poder de todas as coisas, e mesmo assim ela reconhece que Lázaro estaria na ressurreição dos mortos, não naquele momento. Então a gente não acredita, mesmo caminhando com o Senhor, a gente não acredita naquilo que ele pode fazer. E a gente acredita que as coisas têm que acontecer da forma que a gente quer. Ou seja, se Jesus estivesse lá, Jesus não era capaz de tirar Lázaro da sepultura. Imagine, meu irmão, minha irmã. E aqui Jesus ele faz exatamente as duas coisas. Ele mostra para todos que estão ali que ele é o Senhor de tudo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele que traz o morto de volta. E ao comando de Jesus Cristo, ele pede para as pessoas tirarem aquela pedra. Inclusive, ele pede para que nós ajudemos no processo do milagre, para que a gente possa ser capaz de ver aquilo que ele vai fazer. E ali ele chama Lázaro, ele dá um grito e chama Lázaro para fora. E Lázaro volta a viver. O mais interessante é que Jesus ele chora num determinado momento, e muitos, na primeira percepção, acreditam que ele estava chorando porque ele sentiu a falta de Lázaro. Mas ali, para vários estudiosos, isso diz respeito a que ele partiria. Ele nos amou, então ele viveria todas aquelas angústias, ele se entregaria por nós na cruz um pouco à frente, morreria por nós e ressuscitaria 3 dias depois. Meu irmão, minha irmã, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Não há uma situação na sua vida que esteja sepultada, que esteja morta ou que cheire mal. Há Jesus Cristo, que é o Senhor da ressurreição, da vida, e que quer promover algo na sua vida. Então, o que hoje, meu irmão, minha irmã, na sua visão, está sepultado para você? O que está morto? O que já cheira mal? Quais são as situações que você já falou para você mesmo? Se Jesus tivesse me escutado, se Jesus estivesse aqui. Quais são essas situações que você já trouxe isso através do seu coração para o Senhor? Pode ser para você, meu irmão, minha irmã, que talvez aquela doença
que você tem, que os médicos já falaram para você que não tem mais o que fazer. Você tem alguns meses de vida, ou talvez alguns dias, não tem mais o que fazer. Meu irmão, minha irmã, Jesus Ele é o Senhor da ressurreição, da vida. Ele quer te dar a cura, a transformação. Da mesma forma que aquele povo ali estava vendo aquilo tudo, e ali eram provas irrefutáveis de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele veio a esse mundo para poder nos libertar, meu irmão, minha irmã. Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Não importa se está cheirando mal, não importa se você fez alguma coisa que cheire mal, que isso tem ecoado, irradiado no entorno da sua vida. Jesus, Ele quer transformar o cenário que você está. Ele quer abrir a porta, a pedra do sepulcro que você está enterrado. Pode ser que você já tenha morrido espiritualmente. Pode ser que você não tenha mais esperança no Senhor. Você já desistiu da sua fé. Já não acredita mais em nada. Uma morte espiritual. Jesus, Ele quer nos chamar à vida, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Se você está preparado para Jesus, Ele dar um brado nessa manhã, te chamando para fora, numa ressurreição espiritual, uma cura de uma doença terminal. Eu já vivi isso, meu irmão, minha irmã. Eu sei o que é uma doença potencialmente fatal. Jesus já me chamou para fora, já me curou de um tumor cerebral. Eu sei que é isso. Estou aqui para poder dar testemunho daquilo que Ele fez na minha vida. Ele pode fazer isso na sua vida também. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, Ele pode te dar a libertação. Ele pode te dar a cura dessa doença terminal. Ele pode te dar a transformação desse cenário de morte que você está. Ele pode transformar completamente o cenário de algo que você tenha feito que esteja cheirando mal. Ele pode resolver isso tudo nessa manhã, mas nós vamos precisar nos movimentar da mesma forma que Moisés o fez, que Davi fez e que a mulher do fluxo de sangue também fez. Eles se movimentaram. Jesus tem algo para nós essa manhã, meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos agarrar ao Senhor nessa manhã, que nós possamos tocar no manto dele, nós possamos ver o Senhor passando hoje, que Ele vai nos tirar dessas cadeias de morte, em nome de Jesus Cristo. Então eu queria te convidar para essa oração que nós vamos fazer aqui, para poder pedir ao Senhor, para poder nos libertar de todas essas situações. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Pai, te agradecer pela sua presença aqui, te agradecer por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha cura. O Senhor me tirou, Pai, de tumbas como essa, Senhor Jesus. E eu peço hoje por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Senhor Deus, temos situações aqui, Pai, de morte espiritual, Senhor Jesus. Pessoas que desistiram de Ti, Pai. Estão mortas espiritualmente, já não tem luz, já não tem sabor mais, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, para que o Senhor toque esses corações essa manhã. Que o Senhor possa, Pai, pedir para que essa pedra desse túmulo seja removida, Pai. E ao seu brado, Senhor Jesus, a sua voz, Pai, que essas vidas, Pai, que essa espiritualidade, ela possa ser reacendida, Senhor Jesus, em seu nome, Senhor Jesus. Temos irmãos aqui, meu Pai, que fizeram coisas, Pai, que cheiram mal, Senhor Jesus, estão cheirando mal. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor toque esses corações essa manhã, transforme completamente esse cenário, Senhor Jesus. Que essas pessoas, esses meus irmãos e irmãs possam voltar à luz essa manhã, ao seu toque, Senhor Jesus. Eu também peço, Pai, para aqueles que estão vivendo, Pai, debaixo de doenças, Senhor Jesus, doenças terminais, doenças que não tem mais o que fazer, Senhor Jesus, já não tem mais o que fazer, já não tem esperança da medicina, já foi emitido para esse mundo, Pai, decretos de que não há mais o que fazer, são dias, são meses, são anos de vida, Pai. Eu conheço a Ti, Senhor Jesus. O Senhor me tirou, Pai. O Senhor me tirou da morte, Pai. Eu peço por esses meus irmãos e irmãs que estão nessa situação agora, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, o Seu nome sobre a vida delas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, curá-las dessas situações que elas estão vivendo. Eu posso sentir o Seu Espírito aqui agora, agindo no meu ser. Que o Senhor possa, Pai, tocar essa vida agora, Pai, que está clamando por Ti, Pai, por libertação.
Cura, Senhor Jesus, esses doentes que aqui estão, Senhor Jesus, para que eles possam voltar à sua saúde total, Senhor Jesus. Em seu nome, é isso que nós pedimos, quebra todas essas correntes, Pai. Nós possamos, Senhor Jesus, em seu nome, declarar, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus de milagres, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor do impossível. Não há nada, não há problema, não há montanha, não há nada que seja maior do que Ti. Que nós possamos, Pai, declarar a sua vida, Senhor Jesus. Declarar, Senhor Jesus, a nossa vida a Ti, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. É isso que nós pedimos em Seu nome, nessa manhã abençoada, sexta-feira. Meu irmão e minha irmã, até os alarmes começam a tocar, mas Deus sabe de todas as coisas. São orações fortes, eu senti o poder do Espírito Santo muito forte no meu coração. Tenho certeza que você que orou com fé, certamente as boas notícias virão. E que, se você for alcançado por essa mensagem, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando e certamente essa palavra alcançará outros corações. Se você conhece alguém que está acamado, está nessas dificuldades que nós falamos, com alguma doença terminal, alguma doença crítica, ou que tenha feito algo que não tenha agradado aqueles que estão à volta, muito menos a Deus, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão em dificuldades espirituais, que estão em depressão, que estão com dificuldades, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque essa palavra vai alcançar o coração deles também, da mesma forma que alcançou os nossos. Quero te desejar uma sexta-feira abençoada, iluminada, que você tenha um fim de semana abençoado com a sua família. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até mais.